Olá! Desejo que vocês tenham um dia abençoado e uma vida plena na presença do Espírito de Deus. Este é o dia que o Senhor fez, por isso nos alegramos em sua santa e gloriosa presença. Aqui, Dani Siqueira, e estamos no Notícias do Reino, um espaço para as coisas do Rei dos Reis, do seu reino e conforme a sua justiça. Você encontra todos os nossos programas no YouTube, DS Produções Web. Você pode interagir conosco, deixando seu like e comentário. Com isso, vai participar e ainda ajuda outras pessoas a receberem esse conteúdo que vem do coração de Deus. Com Cristo, somos um. Se você tem uma Bíblia esquecida em algum lugar de sua casa, é hora de tirar a poeira e abrir a sua Bíblia. E juntos vamos estudar a Palavra de Deus. Não entre por esses 3 caminhos. E a leitura bíblica fica por conta da Thalita. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movido de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, pereceram na revolta de Corá. Agora é para não seguir o caminho errado de Balaão. Vimos no programa anterior o caminho de perdição, o qual Caim se deixou dominar, tendo assassinado seu irmão por inveja. Foi o primeiro de 3 exemplos bíblicos que estamos estudando no texto de Judas 1:11, os quais não devem ser seguidos, pois são caminhos de morte, resultado do afastamento do homem do seu Pai Celestial. Já Abel, vítima de Caim, embora tenha morrido nessa situação, foi quem ofereceu sacrifício agradável a Deus e achou graça aos olhos do Senhor, entrando para a história como o primeiro pastor e mártir citado na Bíblia, com o seu nome em memória, com bom testemunho até hoje. Agora vamos ao erro de Balaão. Balaão foi um profeta que, por ter desobedecido a Deus e cedido aos pedidos de Balaque, rei de Moabe, contra o povo de Israel, ficou conhecido como profeta mercenário. Encontramos a narrativa bíblica sobre Balaão e o rei Balaque no livro de Números, nos capítulos 22 ao 24, que passaremos a descrever para uma melhor compreensão. O rei Balaque, vendo que o povo de Israel estava acampado nas campinas de Moabe e temendo que eles se apossassem daquela região, envia mensageiros ao profeta Balaão, pedindo que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Vem agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois é mais poderoso do que eu. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra. Pois sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Balaque tinha um entendimento que aquele povo era mais forte do que ele, e que essa luta se daria no campo espiritual. Por isso buscou encontrar essa ajuda, mandando mensageiros ao profeta Balaão. O profeta Balaão, por sua vez, recebendo a proposta do rei Balaque através dos seus mensageiros, a Bíblia diz que eles levaram um preço para Balaão pelos encantamentos. A princípio, o profeta Balaão respondeu corretamente, dizendo que iria consultar a Deus. Balaão lhes respondeu: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os líderes de Moabe ficaram com Balaão. Quando Balaão levou o assunto ao Senhor, o Senhor diz: quem são estes homens que estão contigo? E depois, no verso 12, Deus diz a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é bendito. Balaão então transmite a mensagem do Senhor aos mensageiros do rei Balaque. Ocorre que depois Balaque torna a enviar outros líderes a Balaão. A Bíblia diz que em maior número e mais honrados, quer dizer, homens mais importantes, com uma proposta mais tentadora de que honraria grandemente a Balaão.
e faria tudo o que Balaão dissesse. Qualquer semelhança com a tentação em que o diabo colocou Jesus sobre o pináculo do templo não é mera coincidência. Mas aqui podemos observar a demonstração da inclinação do coração de Balaão pela oferta de Balaque. Pois em vez de Balaão despachar aqueles homens com base na ordem que o Senhor já havia dado, não. Diz aos homens que ele iria consultar o Senhor novamente, para ver o que o Senhor iria dizer ainda. Ora, será que o Senhor Deus mudaria de ideia porque Balaão recebeu uma super proposta de Balaque? Claro que não. Mas Balaão novamente se propôs a levar o assunto ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor então veio a Balaão. Veio o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: visto que aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, mas farás somente o que eu te disser. Então Balaão se levantou de manhã, selou a sua jumenta, um grife aí para essa jumenta, e partiu com os líderes de Moabe. Porém, quando Balaão se foi com os líderes de Moabe, está escrito em Números 22, a ira de Deus, porém, se acendeu, e o anjo do Senhor postou-se no caminho para barrar-lhe a passagem. Nesse ponto, a jumenta de Balaão vê o anjo do Senhor com a sua espada desembainhada na mão e começa a se desviar do caminho. E por 3 vezes a jumenta se desviou, e por 3 vezes Balaão espancou a sua jumenta. Até que na 3ª vez a jumenta fala e tem um diálogo com Balaão. Aí o Senhor se revela a Balaão, e Balaão passa a ver o mesmo anjo que a jumenta estava vendo. O anjo do Senhor revela a Balaão que as 3 vezes que a jumenta se desviou do caminho foi na verdade um livramento para Balaão, porque se ela não tivesse se desviado, ele, o anjo do Senhor, teria matado Balaão, mas deixaria a jumenta viva. O anjo do Senhor estava como adversário de Balaão, porque o caminho de Balaão era perverso diante de Deus. Às vezes podemos achar que algumas coisas que acontecem são obras do diabo, e não são. Pode acontecer de estarmos errados sem se dar conta do nosso erro. Nem se percebe porque a mente e o coração já estão cauterizados. Na verdade, o Senhor está querendo chamar a atenção de Balaão para esse fato. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, mas Ele prova o coração do homem. E um coração obstinado é coisa difícil. Mas Balaão, diante da situação, até propõe voltar, não seguir mais com aqueles homens. Mas o anjo do Senhor autoriza pela 2ª vez Balaão a seguir. E Deus vai dando corda para Balaão e diz: disse o anjo do Senhor a Balaão: vai com esses homens, mas fala somente aquilo que eu te mandar. E na sequência, Balaque, a pedido de Balaão, edifica 7 altares por 4 vezes diferentes, nas alturas dos cumes das penhas, em observação a Jacó e aos filhos de Israel. Verifica então que o povo se mantinha firme e forte no caminho do Senhor. E Balaão diz: não vi iniquidade em Jacó, nem maldade observei em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, e no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Não há encantamento que possa contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Que coisas Deus tem feito! Aleluia! E no último versículo do capítulo 24 de Números está escrito que Balaão e Balaque, cada um volta ao seu lugar, ou seja, cada um segue seu caminho. Porém, no capítulo 25, que é o capítulo seguinte, acontece algo estranho. Vemos que entra o pecado entre o povo de Israel em Baal-Peor. E o texto diz: enquanto Israel se demorava em Sitim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante deles.
de forma que o erro de Balaão foi tão sutil que terminamos a leitura do capítulo 24 de Números com a impressão de que Balaão conseguiu cumprir o que o Senhor havia dito, de ter falado somente o que Deus ordenara. Só que não, mais à frente fica claro que não foi isso que aconteceu. Moisés revela em Números 31:16 quem foi o influenciador maligno do pecado de Israel em Baal-Peor, que está escrito em Números capítulo 25 e que é citado com tanta relevância em textos como o de Judas 1:11, que foi o texto que abrimos este estudo. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. O povo pecou e receberam a consequência. Ou seja, Balaão ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel a pecarem contra o Senhor, para se perderem com as suas próprias mãos. Foi isso que enfraqueceu os israelitas. Tem gente desse tipo, age sorrateiramente, semeando o mal, mas ele mesmo não aparece diretamente. Balaão é a representação da ganância, que é o segundo caminho do mal, daqueles que deveriam ter compromisso com o Senhor e a sua palavra, mas são lobos em pele de cordeiro. Somente em comunhão com o Espírito de Deus é possível se ter discernimento desse tipo de gente, que esquece que tem um que está vendo tudo, Deus, e que não ficará impune. O erro de Balaão é tão amplo que é descrito como uma doutrina em Apocalipse, que são as revelações do próprio Jesus Cristo acerca dos últimos acontecimentos. Carta à igreja de Pérgamo. Todavia, tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição, ávido por poder e capaz de qualquer coisa pelo prêmio da injustiça, que está citado em 2 Pedro. Essa foi a motivação de Balaão, que além de se perder, transmitiu seus erros à congregação. O povo foi enfraquecido pela influência desse profeta ambicioso, e 24.000 israelitas morreram por causa do pecado de participar de festa pagã, imoralidade e idolatria, abominação ao Senhor. E os que morreram da praga foram 24.000, como dissemos. Balaão recebeu castigo pelo seu erro. Foi morto à espada na batalha de Israel contra os midianitas. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa. Entrai pelo justo caminho, e não pelo caminho de Caim, Balaão e Coré. O resultado foi que eles colheram o fruto do mal que fizeram. Seja o mal explícito, como o de Caim, ou o mal aparentemente oculto, não aos olhos de Deus, como o de Balaão. O culto hipócrita é condenado. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. Balaão teve também todas as chances de se arrepender. O Senhor disse o que fazer desde o começo. Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é bendito. Ainda alertou, fazendo acontecer algo extraordinário, abrindo a boca de uma jumenta para falar com ele, falar com Balaão. Mesmo assim, também esse se perdeu por suas próprias mãos. No próximo programa, vamos estudar o terceiro desses 3 caminhos que não devemos se deixar enveredar, que é o de Coré. E agora, vamos acompanhar os principais momentos da ação que ocorreu na Vila Conceição, no Alto do Calhau, onde estivemos com o projeto Eu Preciso de Deus, através da Caravana do Sopão e parceria com alguns irmãos ali que fazem a ação social Vidas por Vidas da Área 86. Ali proporcionamos uma programação
de adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo. Com muito louvor, com as irmãs levitas, os corais Vocal Cairóis, Vaso de Alabastro e a banda Filhos do Rei. E vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha em chamas. E que Deus os poderá livrar das minhas mãos. Não necessitamos responder de ó Rei, Deus do céu é quem pode nos livrar. E se não ficar sabendo, ó Rei, não seguiremos aos teus deuses, nem vamos nos prostrar. A coreografia Ágape também esteve presente. E ministrando a palavra é Manuel Mendonça. Então, aquilo que Deus, por Jesus, quer fazer na terra, Ele faz por intermédio da igreja. E o diabo, que não quer ver o ser humano ser liberto, ele se entra no meio para fazer oposição ao evangelho. Agora vamos passar para a Thalita. É com você, filha. Aprendemos nesse estudo a importância de obedecer, em primeiro lugar, a Deus e jamais aceitar o conselho errado, seja quem for. Fazendo assim, vamos estar sempre seguros nas mãos de nosso Pai Eterno. E parabéns a todos que participaram do Sopão Vila Conceição e Deus abençoe. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel